Brasileiro de 18 anos preso por engano pelo ICE em Massachusetts é solto sob fiança. Consulado brasileiro alerta para aumento de casos de vencimento de passaportes entre imigrantes nos Estados Unidos. Nova ordem executiva de Trump restringe a entrada de estudantes internacionais nos Estados Unidos. E com o verão chegando, saiba como os brasileiros podem lucrar com a temporada de cruzeiros. Boa noite. Boa noite. Fim do drama. A família do brasileiro de 18 anos que foi preso pelo ICE em Massachusetts no último sábado está respirando aliviada. É que Marcelo Gomes foi solto hoje à tarde depois de muita pressão da comunidade e de políticos locais. A Justiça determinou a soltura do estudante Marcelo Gomes, de 18 anos, durante a primeira audiência do caso, depois de determinar que ele não era um risco à sociedade. A família teve que pagar uma fiança de $2.000. Mais de 100 pessoas aguardaram do lado de fora do tribunal com placas e cartazes que chamavam a prisão de Marcelo de injusta e ilegal. O brasileiro foi preso no último sábado quando dirigia até a escola para participar de um treino de vôlei em Milford, Massachusetts, poucas horas antes da formatura do high school. Marcelo ficou em uma detenção em condições precárias, dormindo no chão de cimento e compartilhando o banheiro com outras 40 pessoas. O ICE confirmou que prendeu o jovem por engano e que buscava o pai dele, João Paulo Gomes Pereira. I don't buy that. No, why not? Because, number one, they never asked him. They never said, where's your dad? A advogada da família contesta essa versão. Robin Nice disse que os agentes nunca perguntaram do pai na hora da prisão ou falaram qualquer coisa que desse a entender que buscavam por João Paulo. Ela afirmou ainda que os agentes escolheram fazer perguntas complementares sobre status de imigração aleatoriamente. A próxima audiência de Marcelo foi marcada para daqui a 1 ano. Ele terá que cumprir uma série de exigências enquanto o processo estiver em andamento. Se falhar, pode voltar para a prisão. Férias escolares, verão chegando e muita gente está de viagem marcada para o Brasil. Mas seus documentos estão prontos e válidos? É preciso checar para não ter surpresas na hora do embarque. É que tem muita gente descobrindo o passaporte vencido e tentando renovar em cima da hora, justamente nesse período do ano, quando os consulados ficam lotados e as filas de espera dobram. Saguão lotado, filas no check-in. Tudo isso é comum às vésperas do verão, quando o número de pessoas triplica nos aeroportos, incluindo brasileiros. O período de verão é o período de férias em que muitas famílias resolvem viajar ao Brasil. Isso aumenta a demanda de passaportes. Aqui no consulado em Miami, nós saímos de uma produção de 543 passaportes em janeiro para mais de 1.000 em maio. Nós estamos trabalhando a todo vapor. Isso significa que o tempo normal para renovar documentos também dobra neste período do ano. Mas tem muita gente que vai viajar e não presta atenção num detalhe importante: passaportes vencidos. E isso pode significar dor de cabeça para o viajante e para o consulado. Não compre uma passagem para só então pedir um passaporte com curto prazo de tempo. É melhor ter sempre a documentação brasileira atualizada e disponível antes do momento da viagem. Várias sedes diplomáticas brasileiras estão enfrentando esse problema. Pessoas que compram primeiro a passagem e depois correm para renovar o passaporte nos consulados na esperança de conseguir um documento novo. As representações acabam ficando de mãos atadas e sem ter como ajudar esses membros da comunidade. Essa advogada brasileira tem a dica ideal. O seu passaporte deve estar com no mínimo 6 meses de validade. Tá? E se você precisar renovar, não compre a sua passagem antes de 8 meses. Por quê? Porque quando você entra no e-consular e preenche toda a documentação, o consulado ainda tem aí mais ou menos de 1 a 2 meses para validar essa documentação e para te dar o acesso ao agendamento. Então, essa renovação de passaporte não é tão rápida assim. Eu tenho muitos clientes que me procuram para renovar o passaporte, faltando aí 2, 3 meses para o vencimento. Não é tão rápido, gente. Tentem renovar o passaporte com no mínimo 6 meses da data final de validade e
pensando aí nesses 2 meses que o consulado vai ter para validar sua documentação e te dar a chance de fazer um agendamento. O Itamaraty já confirmou que o atendimento aos brasileiros aumentou quase 50% no primeiro trimestre deste ano. Além das férias, outra razão para esse aumento de pedidos é a onda de deportações promovida pela nova política anti-imigração do governo Trump, o que significa mais tempo de espera para renovar os documentos. O presidente Donald Trump restringiu a entrada de cidadãos de 19 países aqui nos Estados Unidos. Segundo o republicano, a ação envolve preocupações de segurança nacional, ameaças de terrorismo e questões ligadas à imigração. 12 países da nova lista têm bloqueios totais e outros 7 parciais. Todos passam a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de junho. Trump assinou a proclamação que restringe a entrada dos cidadãos desses países, alegando preocupações com a segurança nacional. Segundo o documento, as restrições visam proteger os Estados Unidos de ataques terroristas e outras ameaças públicas. A maioria das nações na lista enfrenta conflitos e crises humanitárias, como o Afeganistão, Haiti, Congo, Irã e Venezuela. De acordo com o presidente, a maioria dos nacionais desses países incluídos na lista tem uma taxa alta de permanência nos Estados Unidos após o vencimento dos vistos. Uma funcionária da Casa Branca diz que o presidente tomou a decisão final sobre a proibição após o ataque antissemita de domingo em Boulder, no Colorado, quando um egípcio, em situação irregular, ateou fogo em um grupo judaico. E também por causa desse caso do ataque terrorista do Colorado, o Departamento de Segurança Interna anunciou mais uma medida. A intensificação das avaliações dos registros de imigração com uma revisão mais profunda sobre os vistos que excedem o período de permanência no país. De acordo com a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, a ação surgiu em resposta ao ataque antissemita realizado pelo cidadão egípcio em Boulder no domingo. Mohamed Soliman, de 45 anos, estava nos Estados Unidos, apesar de ter um visto expirado. Agora ele enfrenta 16 acusações de tentativa de homicídio e segue preso. O departamento também confirmou na terça-feira que a família do agressor foi detida pelo ICE, incluindo a esposa e os 5 filhos. O governo alegou ainda que a medida já vinha sendo analisada por causa do alto índice de crimes cometidos por estrangeiros sem status. A seguir, nova ordem executiva de Trump restringe a entrada de estudantes internacionais nos Estados Unidos. E tem os detalhes da nova conversa de Trump com o líder chinês Xi Jinping. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Na disputa entre Casa Branca e Harvard, o presidente Trump assinou uma nova ordem executiva que atinge diretamente a universidade. A medida proíbe que o centro estudantil mais antigo do país continue hospedando estudantes estrangeiros. O presidente Trump afirmou que a entrada de estrangeiros prejudica os interesses dos Estados Unidos e, por isso, assinou na quarta-feira uma ordem executiva para proteger o país contra as ameaças à segurança nacional. A medida proíbe que estudantes estrangeiros ingressem nos Estados Unidos para estudar principalmente em Harvard, já que, segundo a Casa Branca, o local se tornou um destino inadequado para alunos e pesquisadores internacionais. Essa ordem é diferente daquela que foi barrada pela Justiça na semana passada, que impediu o Departamento de Segurança Interna de restringir estudantes internacionais na universidade. A nova regra se aplica a todos os alunos que tentarem entrar nos Estados Unidos com destino a Harvard.
Em relação aos alunos que já estão na universidade, o governo disse que vai avaliar se os vistos vão ser ou não revogados. A medida terá duração de 6 meses e pode ser renovada. Harvard não foi o único alvo da Casa Branca. O Departamento de Educação também ameaçou o credenciamento da Universidade de Colômbia por supostamente tolerar antissemitismo no seu campus. O credenciamento é necessário para que os alunos tenham acesso a verbas federais, incluindo bolsas e empréstimos. As decisões do governo geraram protestos e revolta dos estudantes. Na Casa Branca, o dia foi de agenda lotada e muita conversa diplomática. O presidente Donald Trump conversou com o líder chinês e recebeu o chanceler alemão no Salão Oval. O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, aconteceu no Salão Oval, aqui na Casa Branca. Um dos principais temas discutidos foi a guerra na Ucrânia. O chanceler pediu que Trump usasse sua influência para pressionar a Rússia pelo fim do conflito. Trump não descartou novas sanções caso não haja sinal de acordo. O presidente chegou a comparar a guerra a uma briga entre crianças que se odeiam e afirmou que às vezes é melhor deixá-las brigar um pouco antes de intervir. Hoje, Trump também teve uma ligação com o presidente da China, Xi Jinping. Ele disse que os Estados Unidos estão em uma boa posição com a China e com acordo. Trump também expressou decepção com Elon Musk, que foi chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos por quase 130 dias. O presidente diz que Musk criticou um pacote fiscal dos republicanos por causa dos cortes nos benefícios para veículos elétricos, setor liderado pela Tesla, empresa do bilionário. Em resposta, Musk afirmou que Trump não teria vencido a eleição sem seu apoio. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel recuperou corpos de 2 reféns mortos e aumentou o cerco ao Hamas em operações militares pelo ar e pela terra. O governo de Jerusalém acredita que 23 reféns ainda estejam vivos e disse que as tropas israelenses vão seguir buscando pelos civis no enclave. Vitor Larregina tem mais informações. O exército de Israel recuperou hoje os corpos de 2 reféns sequestrados no ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro de 2023. Gad Hagal e Judy Weinstein eram um casal de idosos de mais de 70 anos. No dia dos ataques, eles saíram nas primeiras horas da manhã para uma caminhada na região onde moravam, no sul de Israel. Os 2 foram assassinados pelos terroristas do Hamas que invadiram o território israelense naquele sábado. Os corpos de Gad e Judy foram encontrados hoje por tropas israelenses em uma operação no sul da faixa de Gaza. Agora são 56 os reféns ainda mantidos sob o poder do grupo terrorista Hamas. O governo israelense acredita que 23 deles estão vivos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parabenizou os militares e disse que Israel continuará as operações no território palestino até resgatar todos os sequestrados. Em outra frente de combate ao terrorismo, as forças israelenses atacaram prédios que seriam usados pelo Hezbollah em Beirute, capital do Líbano. O objetivo, segundo o Exército, é destruir locais de fabricação de drones que futuramente podem atacar Israel. À noite, rebeldes Houthis do Iêmen lançaram mísseis em direção ao território israelense. O ataque foi interceptado e ninguém ficou ferido. De Modi'in, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o juiz federal bloqueia partes da lei da Flórida que limita o uso das mídias por menores de idade. E tem todos os detalhes de uma nova pesquisa sobre os danos extensivos das redes sociais aos adolescentes. Um juiz federal barrou parcialmente uma lei da Flórida que proíbe contas em redes sociais para menores de 14 anos e que exige a autorização dos pais para o uso de adolescentes com mais de 15. Essa medida foi sancionada pelo governo estadual em 2024 e entrou em vigor este ano, mas gerou polêmica por ser uma das mais restritivas do país e acabou alvo de recurso de grupos tecnológicos. As empresas de tecnologia chamaram a lei sancionada pelo governador Ron DeSantis de abusiva e inconstitucional por violar a primeira emenda. A Justiça Federal apoiou parte do recurso das empresas, alegou que a medida da Flórida contra as redes sociais aos jovens afetava o direito de certas faixas etárias e também a liberdade de expressão.
Por isso, o juiz distrital determinou que as redes sociais poderiam ser bloqueadas aos adolescentes, mas apenas se os pais ou responsáveis solicitassem. Não poderia ser alvo imposto pelo Estado. A medida dividiu opiniões. Os defensores das leis alegam que as mídias sociais estão sem limites, viciam e afetam a saúde mental dos jovens. Já os críticos dizem que as redes sociais ajudam a socializar, criar amigos, ampliar conhecimentos e que servem de plataforma para expor opiniões. O governo da Flórida prometeu recorrer da decisão. E aqui nos Estados Unidos, segundo o CDC, metade dos adolescentes passa mais de 4 horas por dia diante das telas. E pesquisas associam esse hábito ao aumento da ansiedade, depressão, distúrbios de atenção e até sintomas físicos, como revela um novo estudo. Os efeitos do consumo excessivo de conteúdo raso nas redes sociais é devastador, principalmente para os jovens que, segundo psicólogos, ainda não têm suporte mental para discernir coisas e compreendê-las. Embora ainda não haja comprovação científica definitiva sobre danos estruturais ao cérebro, os especialistas apontam para os impactos negativos, como aumento de ansiedade, depressão, distúrbios de atenção e até sintomas físicos, como tontura, náuseas e alterações na coluna. E o problema, afirmam os estudiosos, não está apenas na quantidade de tempo gasto online, mas na qualidade do conteúdo consumido. Vídeos automáticos, rolagem infinita e estímulos repetitivos podem provocar sobrecarga cognitiva, dessensibilização emocional, queda na capacidade de atenção e até tomada de decisões, além de vício. E mais, o tempo gasto na frente das telas reduz as oportunidades de interações presenciais e atividades que estimulam o desenvolvimento cerebral, como brincadeiras, esportes e convivência familiar. A recomendação dos especialistas é estabelecer limites, selecionar melhor o conteúdo acessado pelos filhos e só liberar as redes sociais para quem tem mais de 16 anos. A gente tem agora um alerta de saúde sobre risco de contaminação alimentar com a bactéria E. coli. A gente está falando da carne moída vendida nos supermercados Whole Foods em todo o país. Os produtos com risco de contaminação foram produzidos nos dias 22 e 23 de maio e enviados aos supermercados da rede em todo o país. As autoridades disseram que testes em algumas amostras deram positivo para o E. coli. Essa bactéria pode provocar infecção intestinal. Entre os sintomas estão diarreia, náusea, vômitos, febre, sensação de fraqueza e mal-estar. O alerta envolve carnes moídas orgânicas de meio quilo com 15% de gordura. Os produtos já foram recolhidos das prateleiras, mas as autoridades temem que alguns deles ainda estejam nas geladeiras ou freezers dos consumidores. A orientação é devolver para o supermercado. Até agora, não há registro de pessoas doentes pelo consumo da carne moída contaminada. No próximo bloco, qualidade do ar em Minnesota atinge níveis perigosos à saúde por causa de fumaça tóxica. E com o verão chegando, saiba como os brasileiros podem lucrar com a temporada de cruzeiros. A qualidade do ar em Minnesota segue atingindo níveis preocupantes de saúde. O motivo é a fumaça tóxica dos incêndios florestais do Canadá, que toma conta do ar no estado do norte dos Estados Unidos. Essas imagens são do começo do dia de hoje na área de Minneapolis. As autoridades pedem que a população limite o tempo ao ar livre e use máscaras de proteção facial. A boa notícia é que chuvas fortes são esperadas para todo o estado e isso pode ajudar a limpar o ar e melhorar a qualidade dele. Pois é, mas até lá, muita atenção e cuidado. Vamos aproveitar, dar uma olhadinha no tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. A gente começa aqui no mapa com Boston, que vai ter chuva ao longo do dia com mínima de 64, máxima de 76. O Washington tempo encoberto, máxima de 85 e Charlotte máxima de 89, gente. Em Atlanta a gente tem chuva o dia inteiro, Tampa e Miami também. Miami com máxima de 88, Tampa com máxima de 91 graus. Olha só, a região da costa leste realmente com muita previsão de chuva. Essa situação melhora um pouquinho em Houston, com pancadas isoladas. Em Brownsville e San Antônio tem bastante sol. Em El Paso a máxima pode chegar a 101 graus. Em Los Angeles, Las Vegas e São Francisco, previsão é de tempo nublado, com o sol aparecendo bastante tímido. Em Salt Lake City, aí sim tem bastante sol e máxima de 83.
O Dia dos Pais está se aproximando, vai ser no domingo, dia 15 de junho, e os gastos devem atingir níveis recordes. Uma boa notícia para o comércio e para os papais que mostram que estão em alta neste 2025. É a época do ano de celebrar os pais em nossas vidas e os compradores estão se esforçando para isso. They want to commemorate Dad. They want him to have a special day. Catherine Cullen, da Federação Nacional do Varejo, diz que os gastos no Dia dos Pais devem atingir 24 bilhões de dólares este ano, um recorde para a data. E mesmo com a crise econômica, de acordo com uma pesquisa da NRF, a população planeja gastar pouco menos de $200 por pessoa, cerca de $10 a mais do que o ano passado. Whether that's a special meal out, an event like golfing or going on a hike or bike ride, or maybe going to a sporting event together or tickets to a concert later in the year. Além de jantares e eventos esportivos, estão na lista de ações favoritas compras de roupas, cartões presente, eletrônicos e itens de cuidados pessoais. We've seen that about 43% of consumers plan to gift a subscription box. A especialista diz para ficar de olho nas promoções, porque tem muitas de Dia dos Pais por aí que podem te ajudar a gastar menos sem deixar de agradar o paizão. Você já imaginou trocar o escritório por um navio, trabalhar navegando pelos mares do mundo, conhecendo novos lugares? Olha, parece um sonho para muita gente. Mas para 35 mil brasileiros isso já é uma realidade. E com o verão chegando e a temporada dos cruzeiros começando, tem muita gente da nossa comunidade descobrindo que dá para ganhar dinheiro e viajar ao mesmo tempo, como nos conta o Eliseu Caetano. Navios grandes, enormes e ainda maiores. Difícil não se impressionar com essas embarcações que chegam e saem da costa norte-americana. Mas esses gigantes dos mares oferecem muito mais do que passeios. São também uma explosão de oportunidades, com salários que podem chegar até R$46 mil. A busca por vagas nunca esteve tão em alta como agora e tão no foco dos brasileiros. Fernando Marques é um deles. Largou um emprego no interior de São Paulo e há 5 anos trabalha num cruzeiro. E garante que são inúmeras as vantagens. Você tem a oportunidade de conhecer diversas cidades e países do mundo. Sim, do mundo todo. Claro, varia sempre do itinerário que seu navio vai fazer. Porém, sim, você tem acesso a cidades e a ilhas paradisíacas que talvez nunca na sua vida você tinha imaginado que um dia poderia pisar tão cedo. E na vida a bordo, você consegue. Segundo a Associação Internacional de Cruzeiros, cerca de 250 mil tripulantes trabalham atualmente em navios ao redor do mundo. Mais de 35 mil são brasileiros, atuando em diferentes funções, desde limpeza e cozinha até entretenimento e hospitalidade. O número de pessoas da nossa comunidade se candidatando para essas vagas cresceu 40% em relação ao ano passado. Mas essas oportunidades de trabalhar, ganhar em dólar e viajar de graça o mundo também têm seus contras. Trabalhar em navio tem muitas desvantagens, tá? E uma das desvantagens de trabalhar em navio é que é um contrato muito intenso, né? Você passa entre 6 a 8, 9 meses embarcado, depende do seu contrato. E aí você fica dentro do navio, né? Preso. Então você está lá dentro, claro que você pode sair, né, para visitar cidades, né, como eu fiz, né, que eu conheci 25 países em 6 meses. Mas assim, é um trabalho muito intenso. Pois é, são jornadas de trabalho intensas, de 11 horas. Pouco descanso, distância da família, enjoos em alto mar e regras rígidas. Mas todas as pessoas que optaram em trabalhar em navio concordam em um ponto. É uma experiência valiosa financeiramente e pessoal. A rotina a bordo é bem exaustiva, trabalhamos cerca de 12 horas por dia, todos os dias, sem nenhuma folga. Os contratos variam de 3 até 8 meses, então é bastante tempo que você passa longe de casa, longe da família e trabalhando vários dias sem folga. Você também vai dividir a sua cabine com pelo menos uma outra pessoa, porque sim, existem cabines para até 4 pessoas. Mas os gastos são praticamente nulos, porque toda a alimentação está inclusa, a acomodação também, eles pagam nosso voo de ida e volta até o navio também. E se você escolheu trabalhar em cruzeiro, prepare-se, porque é uma aventura que exige esforço, mas
pode abrir portas para quem sonha alto. Ou melhor, longe. Deixa eu dar uma dica importante para vocês. Tem uma coisa mais importante do que as horas trabalhadas. É o valor que você entrega. Então, quanto mais valor você entrega, mais você consegue crescer profissionalmente e conquistar os melhores salários. Então, guardem essa lição. É uma lição muito valiosa que as pessoas esquecem. Inclusive, quem mora em outros países também, não só nos cruzeiros. Quanto mais valor você entrega, mais você vai conseguindo crescer, ganhar promoção e ganhar um salário maior. O salário que eu ganho hoje, por exemplo, é algumas vezes maior do que quando eu comecei. Mas está tudo bem. Quando eu comecei lá há vários anos atrás, cerca de 14 anos atrás, eu tinha menos qualificações, menos experiências. Aí acabei começando com um salário inicial. Hoje o meu salário é muito maior. Então, se você não tem cursos, você não tem uma certificação, você não fala outros idiomas, você não tem grandes experiências na área, como que você espera já entrar ganhando 2, 3, 4 mil dólares só porque você trabalha muito? Tá? Então, mais importante do que dividir o seu salário pela quantidade de horas trabalhadas é você pensar quanto mais valor você pode entregar à empresa. O Jornal Américas no Ar termina agora. Você segue na nossa programação com o Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.